Há exatos 19 anos, eu me formei em medicina na Universidade do Porto, em Portugal. E esse tempo todo que eu frequento hospitais, enfermarias, no meu consultório, ambulatórios, sempre me impressionou muito a quantidade enorme de doenças respiratórias que a gente vê. Até hoje, eu ainda me impressiono com a gravidade, principalmente dos casos de asma, que eu tenho tratado no CTI pediátrico. Nas últimas décadas, houve um aumento de mais de 10 vezes do número de internações de asma no mundo inteiro. E por quê? É isso que a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho hoje. Desde a época da Revolução Industrial, houve a nível mundial um aumento na emissão nos poluentes. E todo mundo aqui já viu, principalmente nos países asiáticos, as pessoas andando nas ruas com máscara. E eu não estou falando daquela epidemia de 2009, da H1N1, que as pessoas estavam com medo, se protegendo da transmissão, não é isso. Eles andam com máscara no dia a dia por causa dos níveis de poluição. E essa poluição, ela acaba com todo o nosso organismo, ela não afeta só a parte respiratória. Ela dá problemas de câncer, ela dá problemas cardiovasculares e ela dá problemas até na nossa pele, coisas que muitas vezes a gente nem sabe. Um dos efeitos da poluição na pele é tornar a pele mais suscetível à ação dos radicais livres. E isso, entre outras coisas, acelera o nosso envelhecimento. E a verdade é que todo mundo quer morrer velho, mas envelhecer ninguém quer, né? Mas nem tudo são notícias ruins no meio da parte respiratória. Nas últimas décadas também teve uma queda muito grande no nível de tabagismo. E isso beneficia não só quem fumava, né, parou de fumar, mas também todos nós que éramos fumantes passivos. Vocês imaginem isso daqui, na década de 80, com uma parte reservada para fumantes. Íamos todos estar aqui dentro fumando junto. Com o desenvolvimento das cidades, as grandes cidades, principalmente, viraram grandes blocos de concreto. A gente vê fotos aéreas de São Paulo, de Nova York, são selvas de pedra. Mas a gente olhando lugares aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, locais que foram construídos ou reformados recentemente com o intuito de serem locais de entretenimento, de cultura, de lazer, são blocos de concreto também. Você vê a cidade olímpica, é árida, não tem local verde. Você vê a Praça Mauá, que foi reformada agora para as Olimpíadas, tem o Museu do Amanhã, tem o mar, são pontos turísticos, você vai com os seus filhos lá para passear e do lado de fora, concreto. Tem uma nesguinha de grama ali, que deve ter até uma plaquinha, não pise na grama. E tem meia dúzia de coqueirinhos raquíticos, só para não dizer que não falaram das flores, literalmente. As crianças hoje em dia, elas não brincam mais com terra, as crianças não plantam árvores, não se sujam na grama, não brincam com animais. Essa impermeabilização do solo, que acontece em todas as cidades, principalmente nas cidades maiores, ela leva também a gente à preguiça. Porque você vê aquele chão lisinho, né? Quem já foi em parques da Disney, agora até nos shoppings do Rio de Janeiro, você vê aquele chão liso e você vê várias pessoas se locomovendo com carrinhos elétricos. Não são pessoas somente que têm problemas de mobilidade. Muitas vezes por preguiça. Todo mundo aqui conhece gente que foi para a Disney e alugou carrinho para ficar empurrando o filho de 8 anos porque ele tinha preguiça de andar. Isso é um convite à preguiça. Se tivesse que ficar pulando pedrinha, pulando galinho, subindo em murinho para conseguir passar, ninguém ia andar nos carrinhos. A gente acaba ficando muito preguiçoso. E com todo esse desenvolvimento, o acesso à água potável, o acesso ao saneamento básico e a diminuição do número de filhos que a gente tem hoje em dia, isso também levou a um outro efeito, que é a hiperhigienização. Hoje em dia, todo mundo tem que ser muito limpinho. Todo mundo hoje tem muito tempo de cuidar dos filhos, de dar banho. A criança tem shampoo para a hora de dormir, tem sabonete para não sei o quê, tem um monte de óleozinho. A coisa que mais ofende os pais no meu consultório é quando eu falo assim, nossa, eu não consegui ver o tímpano porque estava com um pouquinho de cera. Ai, doutora, desculpa, eu esqueci de limpar. Eu falei, não tem que limpar. A cera está ali porque ela tem que estar ali mesmo. Imagina na época do Gustavo, que o avô dele tinha 30 irmãos. Imagina se os pais iam ter tempo de dar banho em todo mundo todo dia. Duvido.
Vamos fazer uma escala. Segunda, quarta e sexta, toma a galera. Nasceu ano par, terça, quinta e sábado os outros, e domingo descansa porque não tem mãe que aguente. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem um filho, né? Nossa, quase o menino vira quase... Você quase dá brilho na criança. Quase areado. Está mais brilhoso que a panela. Você vê as doenças parasitárias, nossa, hoje em dia quase não tem. Você vê criança com lombriga, só criança que é meio muito desfavorecida, você não vê mais lombriga. Ah, ok. Aí você está dizendo agora para a gente que deixar de ter lombriga é ruim. Não, mais ou menos. Para o sistema imunológico, isso não é tão bom. Porque o sistema imunológico é igual ao meu segundo filho. Se você não dá alguma coisa de útil para ele fazer, ele faz besteira. Se o sistema imunológico não está brigando contra a lombriga, ele está calçando alguma coisa para provocar alergia. E quando a gente limpa hoje em dia, a gente não quer, né, dar aquele banho lá que a avó do Gustavo dava nos filhos. A gente quer esterilizar. Né? A gente quer fazer o genocídio das bactérias. Não pode ter uma bactéria na cabeça da criança. O sabonete mais vendido no Brasil promete erradicar 99,9% das bactérias. Só que isso é suicídio. Porque a gente, na verdade, é mais porta-bactéria ambulante do que gente. Nós temos mais células de bactéria no nosso organismo do que células humanas. Então, a gente está se matando. E brasileiro gosta de um banho, né? Eu sou da Europa, eu posso falar. Mas eu tomo banho. Fui criada aqui. O brasileiro, se vê uma criança com uma perebinha. Criança, porque eu lido muito mais com criança, mas adulto também serve. Tem uma perebinha, está um vermelhinho, está coçando, porra, é sujeira, banho. Ano passado, eu recebi uma criança de uns 10 meses de idade com uma doença chamada dermatite atópica. Essa doença tem coceira, tem plaquinha vermelha e tem crosta. O que a mãe fazia? Banho. 8 vezes por dia, em média. Só que o problema é que essa doença é baseada justamente no ressecamento da pele. Então, cada vez que essa mãe botava essa criança no banho, ela piorava muito a doença da criança. Então, nem sempre a higiene tem que ser tão exagerada. E uma outra coisa também que surgiu com o desenvolvimento foi o conforto. Acho que a pior invenção para o nosso corpo de toda a história foi o sofá. O desgraçado vem com o braço. Você senta, ele te agarra. Você não consegue mais sair. E aí, a gente piorou um pouco mais, porque aí algum ser iluminado inventou a televisão e botou na frente dele. Porra, aí tu não sai mesmo. Quando a gente está sentado no sofá, porque a gente não levanta agora nem para trocar canal, né? Antigamente era um cabo de vassoura, assim, quando a televisão era de painelzinho, a minha era de seletor, eu tinha que levantar. Mas depois inventaram o controle remoto. Então, a gente não levanta nem para trocar canal. Só que quando a gente está parado lá 2 horas vendo um filme, a gente faz uma respiração muito superficial. O nosso organismo está em modo de poupar energia. A gente não faz aquele de quando a gente está fazendo uma atividade aeróbica. A gente faz uma respiraçãozinha muito estreita. Quando a gente faz uma respiração profunda, a gente estica os músculos da árvore respiratória. E o músculo da árvore respiratória também tem que ser trabalhado como qualquer outro músculo no nosso corpo. E naquela coisa de que nada é tão ruim que não possa piorar, quem daqui senta na frente de uma televisão para ver um filme comendo um balde de alface com cenouras baby? Não. A gente chama pizzaria, a gente abre aquele pacote de batata frita, a gente faz aquela pipoca em micro-ondas que tem cheiro de manteiga rançosa. A gente se entope de junk food. Essa junk food, além de deixar a gente obeso, com todos os problemas que vêm depois disso, de dar doenças metabólicas como a diabetes, de causar disfunção cognitiva, ainda por cima, ela altera a nossa microbiota.
A nossa flora intestinal começa a ser modificada e começa a ficar com mais bactérias ruins do que boas. E como ainda não está tão ruim que a gente não possa piorar, a gente usa antibiótico, hoje em dia, como se bebesse água, se estivesse bebendo água. Acho que 90% dos meus pacientes que vão numa emergência com tosse, com febre, saem com uma receita de antibiótico. E aquela benzetacil, né, que o bumbum de todo mundo aqui conhecia antigamente, as crianças de hoje em dia não conhecem, não. Os antibióticos são cada vez mais potentes, usados em crianças cada vez menores. Todo mundo que está aqui, que tem filho menor de 10 anos, conhece pelo menos umas 3 marcas de amoxicilina com ácido clavulânico. Todo mundo. Isso acaba levando também à alteração da microbiota. E com essa alteração, aumentou também o nível de alergia alimentar. Eu estou falando de alergia alimentar, tá? Eu não estou falando da modinha do vou tirar o glúten, porque senão vai ficar autista. Não é lactose, porque ele espirra muito. Eu estou falando de alergia raiz, tá? Olha. E essa alergia, que assim, quando a gente era criança, eu não lembro de nenhum vizinho meu que não pudesse comer ovo, que tivesse que ir na festa com uma marmitinha separada, não conheço. Hoje em dia, o que a gente atende no consultório de criança com alergia alimentar, verdadeira, a leite, a ovo, adultos com alergia a amendoim, muito mais frequente nos Estados Unidos, porque a gente aqui não tem muito hábito da pasta de amendoim, é uma quantidade enorme de gente. E essa alergia... Perdão, ao contrário do que a gente acha, né, vai dar uma coceirinha, vai dar um inchaçozinho na boca, né, essa alergia pode atingir níveis muito graves. Ela pode chegar ao choque anafilático, que é o famoso edema de glote, aquele que mata por asfixia. Tem pessoas com alergia a leite que fazem choque anafilático por entrar numa pizzaria. Eu não falei que eles comeram a pizza, eu falei que eles entraram na pizzaria, por causa das partículas do queijo que ficam no ar. Tem adolescentes que fazem choque anafilático porque beijaram um namorado que tinha comido algum derivado de leite antes. Então, isso é muito grave. E aí a gente bagunçou nossa flora intestinal toda, né, aquela comida porcaria que a gente come, a gente toma antibiótico como se estivesse bebendo água, aí detona a nossa flora intestinal, aí a gente faz o quê? Probiótico industrializado. Todas as formas, feitios, tamanhos. Tem de beber, tem de diluir, tem o que já vem prontinho para tomar, tem o de comprimidinho, tem o de mastigar. Mas será que a gente precisa mesmo usar só probióticos industrializados? Será que não tem nada de natural que a gente possa fazer pelo nosso organismo para melhorar essa flora? Tem. Tem vários alimentos, eu coloquei aqui alguns deles. Azeitona, alho, isso faz parte da nossa dieta normal. Trocar a comida refinada por alimentos integrais. O grão de bico, que não é tão frequente entre nós, muito mais frequente na comida árabe. Os vegetais em picles são boas fontes de probiótico. Para os chocolatras, o cacau também é, mas não é aquele ao leite. Quanto mais escuro, melhor. Aí tem umas frutinhas, aquelas frutinhas vermelhinhas que a gente só compra no Natal, né, porque é muito caro para comer o ano inteiro, mirtilos, framboesas, amoras. Mas tem também a comida Brasil raiz, tem mamão, banana, semente de abóbora, pera, maçã. Vários alimentos que ou eles nos dão o probiótico, ou eles nos dão algum nutriente, alguma fibra que melhora o crescimento das bactérias boas. A gente não precisa... o leite fermentado, esqueci. O famoso leite fermentado, que eu não posso falar o nome para não fazer propaganda. Então, assim, de tudo que a gente conversou aqui, vocês veem que não tem um único motivo, uma única causa para o crescimento da alergia. Ela é multifatorial. A gente morar mais dentro de casa do que... péssimo, né? A gente passar mais dentro de casa do que o tempo que a gente passa fora, acaba a gente a ter muito mais contato com os alérgenos indoor, que são o quê? Os ácaros, os fungos, né, os epitélios de animais domésticos, barata. A alteração da nossa microbiota, por isso que a gente acabou de falar, a poluição do ar, a obesidade, um monte de coisas. Isso não quer dizer que o desenvolvimento seja ruim.
Desenvolvimento é necessário. Ele faz parte, a gente vai ter que se habituar. O que a gente não pode fazer é ficar refém das facilidades que esse desenvolvimento nos dá. O que a gente não pode é ficar seguindo o fluxo como se não tivesse nada para fazer. A gente vive uma sociedade paradoxal, que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo. A gente come porcaria e depois toma probiótico. A gente tem controle remoto até para levantar a cortina, mas depois vai para a academia. A gente faz preparo para correr a maratona, para postar aquela foto maneira nas redes sociais, mas se tiver que andar 2 quarteirões até o trabalho, a gente chama um táxi. Há uma estimativa de 40% da população mundial portadora de alergia. Quando você tem um filho, se o pai ou a mãe é alérgico, essa criança tem um risco de 40% de se tornar alérgica. Se os dois forem, 80%. Daqui a uns 30 anos, a população mundial vai ser de uns 10 milhões de pessoas. Quanto vai ser o percentual de alérgicos daqui a uns anos? E o que a gente está disposto a fazer para mudar isso? O que você está disposto a fazer? O que eu trago para vocês aqui é um convite. Vamos dar um passo para trás? Vamos voltar um pouco mais para a natureza? Vamos deixar as crianças se sujarem? Vamos ter mais cascas do que embalagem no lixo de casa? Obrigada.